Fala, meu povo, como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Tá começando o segundo episódio do Seedcast. Hoje eu tô aqui com a minha grande amiga. Eu comentei dela no primeiro episódio, né, que ela ia vir aqui. E hoje ela tá aqui. E provavelmente vai voltar mais vezes, porque aqui tem história para contar, viu? E hoje a gente vai falar sobre o tema de narcisismo e dependência emocional, né? Então, moleca, se apresenta aí pra galera que tá te vendo. Fala aí um pouco de você. Oi, gente. Eu sou a Érica, moleca Érica. Esse ano faço meus 40 anos, muito bem vividos, viu, gente? Não sei se tão bem vividos assim, mas vividos. E aí, hoje eu tô aqui para contar uma parte dessa história, mas eu vou voltar, porque tem bastante coisa para contar. É verdade, né? E a gente se conhece já há algum tempo, né? Então, como eu falei no primeiro episódio, a ideia do podcast, desse podcast, nasceu de nós dois tendo uma conversa, né? Depois de uma volta minha do psicólogo. Exato, né? Lá em casa, riscando num caderninho, fazendo bolinha e pensando no que poderia dar. O papel que eu tô na mão hoje aqui era mais ou menos o que a gente fazia na época, só que eu com a caneta a todo momento aqui, fazendo nada, né? Riscando. Mas enfim, gente, como a gente vai entrar nesse tema aí de dependência emocional e narcisismo, então, mais uma vez, assim como no primeiro episódio, eu quero deixar claro aqui que aqui não é para dar diagnóstico em ninguém, aqui é tudo com base nas experiências vividas. Então, o que a Érica vai contar aqui hoje foi coisas que aconteceram com ela, né, na vida dela, e as coisas que ela percebeu e na percepção dela, ela vai explicar melhor. Mas antes da gente entrar no tema, assim como no primeiro episódio, eu vou ler aqui para vocês. Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui. Cadê? Põe aqui para mim, por favor. Eu vou ler para vocês, né, as definições e o CID, né? Então, mais uma vez, para quem não sabe o significado de CID, o CID é o Código Internacional das Doenças. Beleza? Então, eu vou começar lendo aqui para vocês o que é o narcisismo, né, em termos psicológicos. O narcisismo é um padrão de funcionamento emocional e relacional marcado por necessidade intensa de admiração e validação, sensação de ser especial ou superior, dificuldade de empatia, não perceber ou não se importar com o impacto no outro, hipersensibilidade a críticas e relações marcadas por controle, idealização e desvalorização. Né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio, mas eu queria deixar um destaque aqui importante, que todo mundo pode ter traços narcisistas, né, moleque? Isso, todo mundo. Mas em algum grau, né? Mas isso só vira transtorno quando ele é rígido, persistente e causa prejuízo significativo nas relações das pessoas e na vida, né? E peraí, vamos lá. E o CID é o CID-10, que é a mesma categoria da depressão, mas como eu falei no primeiro episódio, ele tem as categorias, né? Então, a categoria do narcisismo é o F60.8, né? É outros transtornos específicos da personalidade, né? Isso inclui o narcisista, né? Ou então o CID-11 com a categoria 6D10, que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, aqui, esse é mais ou menos a definição do que é um narcisista e o CID dele de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Agora eu vou ler aqui a dependência emocional. Né? A dependência emocional é um padrão de vínculo em que a pessoa sente que não consegue viver bem sem o outro, tem medo intenso de abandono ou rejeição, tolera situações ruins para não perder a relação, coloca as necessidades do outro acima das próprias e baseia sua autoestima na aprovação alheia, né? Então a dependência emocional ela costuma aparecer em relações amorosas, de amizade ou até mesmo familiar, né? E aqui, como definição, a dependência emocional
como termo, não é um diagnóstico oficial. Ela é considerada um padrão relacional disfuncional, né? Um conjunto de comportamento, de crenças e coisas emocionais, né? Porém, em alguns casos, ela pode estar ligada a diagnósticos reconhecidos, né? Como o transtorno de personalidade dependente, que aí sim tem um CID para isso, que é o CID-10 F60.7, ou então o CID-11 6D70, transtorno de personalidade dependente, né? Então aqui deu para vocês entenderem aí, né, como que se define um narcisista ou um dependente emocional, né? Então, muitas das vezes as pessoas vivem esse tipo de relação que machuca e tudo mais e nem percebe, né? Quando percebe já está completamente já envolvido emocionalmente e aí é onde a gente vai entrar agora, né? Então aqui agora a fala é toda sua. O show é seu. Show. Hora do show. Eu vou começar aqui, vamos lá ver. A gente separou algumas perguntas aqui, né? Depois eu vou ler as perguntas de vocês aí que mandaram no Instagram lá do Sidcast. Eu vou ler a pergunta de vocês e aí a gente vai responder. A gente não, a Érica. Vamos lá. Então você vai me contar de um relacionamento, né, que você teve. Vamos lá. Ao longo da minha vida, eu tive alguns relacionamentos, né? Relacionamentos longos. E um desses relacionamentos foi onde eu encontrei esse padrão narcisista. Lembrando, gente, assim, nem todo relacionamento abusivo é narcisista, mas todo relacionamento narcisista é abusivo, tá? Então tem que saber separar. Eu peguei ao longo desse relacionamento algumas características, algumas coisas que repetiram, por isso que eu posso dizer para vocês que foi um relacionamento narcisista, tá? Não, pode falar. Pode falar. Então vamos lá. Esse relacionamento, ele iniciou com uma fase de lua de mel, vamos dizer assim. Era tudo muito lindo, tudo muito intenso. Por isso que você não percebe onde você está se metendo. Por quê? Porque a pessoa, ela te dá presente, ela mostra que você é incrível. Por exemplo, eu adoro comer macarrão carbonara. Então eu vou preparar o macarrão carbonara para você, porque você é incrível, porque você é maravilhosa e blá, blá, blá. Então, assim, você não percebe. Esse é aquele que a gente vê muito falando por aí, que é o love bombing, né? Love bombing, isso. Então você não percebe, você acha exagerado, mas assim, é isso mesmo que eu quero, tá tudo bem, ok, a pessoa me ama, então vamos embora, sabe? Mete marcha. Mereço ser amada, então vamos nessa. Certo. E isso você percebeu logo de cara, não, né? Não. Foi assim durante 6 meses, mais ou menos. 6 meses, mais ou menos, que foi nessa toada aí de tudo muito bom, tudo muito lindo. Tanto que a pessoa me pediu em namoro muito rápido, né? Porque eu estava demonstrando interesse por outra pessoa e aí ele percebeu que ia perder o boi e falou: Não, peraí, vem cá, quer que é minha, vamos namorar e tá tudo bem. Então foi um comportamento assim de muito amor e tudo muito lindo durante pelo menos uns 6 meses. Certo, moleque. Então, tudo foi um conto de fadas, mil maravilhas, né? Nossa. Uau! Mas aí, em algum momento, você deve ter começado a perceber essa mudança desse love bomb todo, desse amor todo, né? Como que foi esse momento? Eu comecei a perceber, mas era uma coisa que é muito sutil. Não é. O perigo do narcisista é que ele não é esculhambado na hora, assim, sabe? Na cara, ele é sutil. Como eu sempre fui uma pessoa muito bocuda, muito briguenta, sempre bati de frente, o que a pessoa começou a fazer? Ela começou a me cercar.
Então foi fazendo uma crítica aqui, outra ali. E eu fui levando aquilo como, ai, cara chato e não sei o quê, e uma discussão normal. Só que isso começou a progredir, porque ele começou devagarinho e foi progredindo, e foi minando. Uma hora era a minha aparência, outra hora era a minha condição financeira, outra hora. E sempre eu lá embaixo. Eu sempre. Mas em algum momento você achava que esse tipo de crítica dele era para te ajudar a crescer ou Isso, não, era uma crítica construtiva. Então, assim, por exemplo, eu tô comendo demais, então, assim, ele não quer me ver gordinha. Então, ele tá falando para eu dar uma maneirada, porque é pela minha saúde. Eu não tenho uma condição financeira legal aqui. É porque ele quer que eu cresça como profissional, que eu tenho capacidade, blá, blá, blá. Então, eu não via como uma ameaça. Eu achava chato que a pessoa tava me enchendo o saco. Mas eu não via como nada assim, uau, tão gritante, né? Mas demorou um pouquinho para começarem a aparecer esses sinais e eles foram sutis, tá? Não é nada super grande, porque a ideia dele sempre foi me controlar. Então, esse controle ele vai fazendo de forma psicológica. que também é um padrão, né? É um padrão. É um padrão. Uma das características principais do narcisista é a necessidade de controle. Então, ele tem essa necessidade de controlar tudo. Na vida dele, ele não consegue controlar nada que fuja desse teatro, porque ele é um ator. Ele não tem uma personalidade tipo eu. Eu tenho minha personalidade, eu faço isso aqui e acabou. Não. Ele tem um papel que ele interpreta e o entorno ele tem que agir de acordo com essa historinha que ele inventou Na cabeça na dele. cabeça dele. Então ele criou um filme e nós somos os personagens que temos que agir de acordo com o que ele quer. E ponto. Por isso que eu tenho a necessidade do controle. E esse Entendeu? controle ele usava, além de usar com você, ele usava isso para controlar as outras pessoas, para manter aquela narrativa que ele. Isso, para manter a narrativa de que ele era uma pessoa maravilhosa. Porque ele é incrível. Nossa, Porque ele é o cara, assim, mais inteligente que a gente conhece. um ser humano Ímpar. ímpar. Ele é assim, ele é incrível, ele é muito bem sucedido, ele é um cara foda, ele é um cara que ele tem tudo, que todo mundo admira. Ele é o centro do universo. Olha. É assim, gente. A gente falou que a gente se conhece já há bastante tempo, né? E cada vez que eu escuto essa história, eu fico assim, igual eu tô agora. Assim, eu até perco um pouco aqui O raciocínio. o raciocínio, né? Mas assim, eu li aqui, né, os padrões de comportamentos do narcisista. Você tem mais algum, assim, que, sem se comprometer tanto, Gente, senão você processado. eu não vou ser porque já assinou o termo de imagem, né? Então comigo tá tudo certo. O problema é com você. Mas, teve algum comportamento diante de familiares, de amigos de trabalho, alguma coisa assim que depois você percebeu que era para essa pessoa se sentir superior a você e a todos os outros, assim? Sim. Tiveram vários comportamentos, né? Como ele tinha essa mania de grandeza, essa mania de que ele era o melhor em tudo, né? Ele contava uma narrativa para as pessoas que não eram condizente com a nossa realidade. Teve um momento em que teve uma confraternização na empresa onde eu trabalhava e eu o levei como meu acompanhante e festa vai, festa vem, e ele conversando com outras pessoas, porque era super simpático, nossa, que cara bacana. E, enfim, passou um tempo, no meu trabalho, as pessoas chegaram e falaram assim para mim: Nossa, Érica, mas o seu marido falou uma coisa assim pra gente que foi meio estranho, né? Eu falei: Mas o que que foi? Não, ele falou que o sonho da vida dele era que você tivesse toque de limpeza.
Então, o que que ele fez? Ele falou pro povo que trabalhava comigo que eu não limpava minha casa. Ô, gente. Entendeu? Ah, Foi isso que ele fez. Então, qual que é a dele? Qual que foi a dele? Foi me colocar numa posição inferior. Ele sempre queria me colocar inferior a ele. Sempre. evento de família. Evento de família. Só que com a família ele era um pouquinho mais esperto. Porque com a família ele fazia o quê? Vão ter 2 pontos aqui. Imagina assim, Natal. Natal e meu aniversário, que eram as épocas que mais ocorria isso. Eu falei pra você da necessidade de controle, certo? Ele comprava muitas roupas pra mim de presente. Muitas roupas. Eu achava bom porque eu não gastava dinheiro, ele comprava roupa cara e eu não tava nem aí. Só que Não era você que escolhia essa roupa. não era. Não era do seu gosto a roupa. Não, não. Ele escolhia a roupa e ao invés dele entregar pra mim assim no off, não. Ele levava aquele monte de sacolas, eram assim 10 sacolas para me entregar. Agora. Era, para mim Ou seja, nenhuma dessas roupas estava. Gente, o negócio é sério, mas é que, olha, vamos lá. umas 10 sacolas e ele tinha que me entregar na ceia de Natal. Ele tinha que me Na entregar ceia de na Natal. ceia de Natal para todo mundo ver o quanto ele era incrível, o quanto ele era um cara maravilhoso, o quanto que ele me dava muitos presentes. Porque ele tinha muito dinheiro. Então ele tinha muito dinheiro, que não tinha, viu? Mas ele precisava dizer que ele tinha. Então aí ele me dava esses presentes na frente de todo mundo, para todo mundo achar que ele era um cara incrível e que ele me tratava muito bem. Entendeu? Mas nisso ele estava escolhendo todas as minhas roupas, né? Eu tinha um moletom cor-de-rosa. Nunca uso cor-de-rosa, mas tava lá porque eu ganhei um outro laranja. Não fui eu que escolhi. Ele escolhia tudo. É. Entende? É realmente o negócio do controle, né? Total. E abusivo, e Total. tóxico. Totalmente. Totalmente. Tinha uma outra ocasião que era assim, por exemplo, eu almoçava, eu tinha acabado de almoçar, e aí eu ia lá e comia, sei lá, dava umas 2 horas, eu ia lá e comia uma bolacha, ia comer. Nossa, mas você vai comer de novo? Você continuar comendo desse jeito, você vai engordar, hein? E eu não gosto de gente gorda. Eu não gosto de gente gorda. Eu não gosto de gente gorda. Gente. Mas assim, acho que agora você já meio que falou um pouco, porque nos ambientes que é sociáveis, né? Não. Era aquele amor, Uau, né? incrível. Então todo mundo te olhava e falava, olha que cara maravilhoso, ela tem que agradecer por ter ele na vida. Mas quando chegava em casa, aí era esse tipo de coisa, né? Você vai ficar Exatamente. gorda. Quando era no off, era isso. Então, era no off, eu tinha que comer menos para eu não ficar gorda. Eu tinha um trabalho que não era nada. Eu não tinha dinheiro suficiente. Eu estava errada em tudo, né? Sempre errado. Eu já vi algumas coisas e já li também, né? Que a pessoa que tem o transtorno ou o comportamento narcisista, alguma coisa assim, ela fica ameaçando também, né? Ah, eu vou terminar, eu vou Isso, isso. Tinha claro. disso também? Tinha muito terror psicológico. Então, é assim, você se sente mal, mas você não faz nada porque você tem medo do que vai acontecer. Então, assim, principalmente essa questão do gordo, ele falava dessa forma: eu não gosto de gente gorda. Então, se você continuar comendo, a gente vai terminar. Só que você se sente mal. Sua vida já não tá lá grandes coisas. Então, você vai fazer o quê? Você vai comer. Você vai precisar de um conforto. Você vai. Então, é um ciclo que não tem fim. Entende? Porque você quer buscar um conforto onde você não tem. Aí você vai querer comer um docinho, você vai querer fazer um negocinho. Tanto que quando eu estava nesse relacionamento, eu tinha pelo menos uns 20 quilos a mais. Sim, eu lembro. Tinha. Bom, eu acho que tem mais outros padrões aí que a gente pode lembrar, não tem não? Pra você contar? Que você possa ter vivido e... Bom, se você lembrar de algum, você vai me falando. Mas agora, como que você percebeu que você estava envolvida com uma pessoa narcisista? Demorou?
você só percebeu depois que você saiu desse relacionamento? Ou durante o relacionamento você, sei lá, desconfiava e perguntava para algum amigo, para alguma pessoa, para ver se, porque, como você falou, né, a pessoa fica meio zureta, assim, né? Não Sim, sabe que mundo tá vivendo. sim. Então, às vezes, você poderia achar que você que tava vendo demais, então você pedia a opinião das pessoas, como é que era? O que que acontecia? É, chegou uma hora que eu comecei a me sentir muito mal. Eu não era uma pessoa feliz, eu não era nada feliz. E eu comecei a procurar ajuda com algumas pessoas. E uma pessoa em específico, que é a Ana, uma amiga minha, então a gente sentava, a gente tomava café e ficava horas conversando e eu falando para ela e ela identificando um padrão e a gente foi começando a chegar em alguma coisa do tipo, tá errado. Isso ainda tava junto. Isso nós estávamos juntos. Então ela falava assim para mim, Érica, tá errado. Mas a gente não sabia identificar exatamente que era um padrão narcisista, mas sabia que tava uma merda. Só não sabia dizer exatamente o que era uma coisa abusiva, porque só que você que sofre essa situação, você começa a achar que você tá maluco. Porque a pessoa, ela já minou toda a sua autoestima. Toda. Então você começa a falar assim, cara, eu tô pensando nisso porque, não sei por quê, de onde que eu tô tirando isso? Mas eu sou culpada, porque meu trabalho é minha boca mesmo, eu tô mesmo acima do peso. Você pegava tudo aquilo pra você como Para uma mim, verdade. verdade. Por quê? Porque meu cérebro já não estava funcionando. Porque ele transformou meu cérebro, transformou a narrativa numa narrativa onde eu sou errada e ele é o Deus Supremo. Então, a dificuldade de sair dessa situação é essa. Porque você duvida de você mesmo. Então, você senta, eu sentava e conversava com a Ana desesperada, tentando entender e tal, mas ao mesmo tempo, assim que eu encontrava com ele, eu achava que eu estava errada. E aí ele começou a fazer uma coisa que era assim, porque toda vez que você vê a Ana, você volta para casa diferente. Então, o que que a Ana tá fazendo com você? Ela tá colocando coisa na sua cabeça. Ah, Ana, né? Aí, Ana, tá vendo, Ana? É culpa sua. A Ana tá colocando coisa na sua cabeça. E aí você fica numa confusão mental que é tão louca que você não sabe o que fazer. Sabe? Então você sabe que tem uma coisa errada, não sabe dar nome. Eu descobri que era narcisismo quando eu saí. Até porque nessa época não tá tão na moda, né? Igual tá hoje, Uhum. falar de narcisismo, porque é por isso que a gente até fala, né? A moleca falou aqui no começo, nem todo. Como que é? Nem todo relacionamento abusivo é narcisista, mas todo narcisista é abusivo. Entendeu? Então é isso, porque como tá muito na moda hoje, qualquer pessoa todo mundo tá falando que todo mundo é narcisista hoje, né? Então, é por isso que eu acho que o nosso, de todas as histórias que a moleca tem pra contar, a gente pegou essa para contar hoje, porque é uma coisa que tá muito aí em alta e todo mundo chama todo mundo de narcisista, todo mundo rotula assim por uma atitude. Então, eu li aqui, né, na própria definição, e isso pode acontecer, todo mundo tem um traço narcisista, todo mundo tem em algum momento, né? E aí isso não quer dizer que a pessoa é narcisista, ela pode ter um traço em alguma situação, alguma coisa assim, mas isso não, como é que fala? Não diagnostica, Não diagnostica e não é um padrão não é um de padrão, comportamento. né? Pode ser uma situação isolada, no Isolado. caso, É, né? é isso. E eu ia falar uma coisa disso que eu esqueci. Sim, lembrei. A gente leu também que eles têm uma hipersensibilidade à crítica. Isso. Quando você fazia alguma crítica pra ele de alguma coisa que você não gostava, como que era? Nossa Senhora. Eu sou formada em letras. Consequentemente, eu sei escrever. Sou letrada, né? Eu sou letrada, gente. Sou letrada, não mereço isso. Sou a pessoa letrada. Consequentemente, eu sei, né? Enfim, porque eu estudei isso, Tudo. né? Então, um erro gramatical, por exemplo, né? Um erro que é recorrente, que eu não vou falar aqui, porque se eu falar, vai ficar muito na cara, mas é um erro muito recorrente e um erro que, assim, não tem que ter. Muito difícil isso acontecer na idade adulta, né? E aí você vai lá e você fala assim, fulano,
Tá errado. Ah, não, mas foi o corretor. Aí vai de novo. Fulano, tá errado. Ah, não, mas é o corretor. Fulano, tá errado. Ah, mas também agora você vai ficar controlando como eu escrevo, como que eu deixo de escrever. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sou formado, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho não sei o quê. Mas comprar roupa, né? Bom, Mas escrever errado, ele continuava escrevendo errado. tipo, não aceitava. Não que você tava- aceita, não aceita uma correção. Às vezes as pessoas acham, eu acharia legal que alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, moleca, Claro. você tá fazendo um negócio aqui que não é legal. Para de passar vergonha, pelo amor de Deus. Uhum. Eu não ia dar chilique por conta disso, mas ele dava. Ah, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho doutorado, porque você não tem que ficar me corrigindo. Ah, então, foda-se, escreve do jeito que você quiser essa merda. E aí já mostra o negócio, né? Tipo assim, é, ele queria, além de não aceitar a crítica, ele tinha que fazer a questão de falar que ele era formado, mestrado, doutorado e o caramba, né? E o que não é verdade. Porque eu fiz um Ah, e tem mais FBI. isso, né? Mentiroso, porque o narcisista é mentiroso também, né? Muito, muito mentiroso. Dan, era uma coisa assim. Por exemplo, eu chegar e conversar aqui com você, finge que eu sou a pessoa. Aí você fala assim pra mim, moleca, eu vou, sei lá, esse ano eu vou viajar para Amazonas. Amazonas, já fui 7 vezes, entendeu? Nadei lá com os povos originários, entendeu? E tudo Nunca andou mais. nem de avião. Mas era tudo exagerado. E essa história do mestrado, doutorado, não existe. Porque chegou um momento que eu comecei a ficar tão maluca que eu comecei a procurar evidência. Então eu ia dentro daquela casa, eu tentava achar Um um diploma. Eu falava assim, peraí que eu vou achar esse diploma desse doutorado, desse mestrado, porque tem que estar em algum lugar. E não existe. Não existe. Ninguém pega um diploma de doutorado, de mestrado, um diploma de graduação normal. Ninguém pega isso e joga fora. É, claro que não. Você guarda porque você vai precisar. Eu nunca vi um diploma. Nunca vi. Então eu começava a ficar. Você percebe como que loucura que é isso? Porque você fala assim, cara, esse cara nem diploma tem. E ele tá contando para todo mundo que ele tem formado, que ele não sei o quê, que ele tem mestrado. E você sabe que é mentira. E você fica. Mas vai tentar falar aqui. Por que Não. que você não fala? Não vai fazer realmente um Isso. mestrado, Vai né? fazer um mestrado. Ou então para com isso, né? De ficar Isso. falando essas Não, coisas. Não adianta. não adianta. Porque ele já tinha montado a imagem. Não, o máximo. Uma outra situação. Falando assim, veio um monte de coisa na cabeça, né? Sim. Um dia essas pessoas do meu trabalho chegaram e falaram assim, Érica, você trabalha porque você quer, né? E eu só assim, não, né? Eu trabalho, eu tenho que trabalhar, né, gente? Não, imagina ser rica. Eu sou Rica? rica. Eu sou. Não tava sabendo, né? Onde é que tá essa riqueza? Ainda eu brinco muito, né? Que eu falo que eu tenho estirpe. Eu falo, não, estirpe eu tenho. Porque essa pessoa, ela falou que ela tem várias lojas, vários empreendimentos. Tem casa. Eu não sabia dessa. Ai, gente, olha. Eu acho que todo mundo que passa por situações difíceis, depois que passa, que vira isso daqui. Né? Vira piada, Vira depois que piada passa. e a gente tá rindo aqui e tudo mais. Mas é porque eu ri alto agora, porque dessa eu não sabia. Grande parte aqui eu já sabia, mas essa eu não sabia. Várias lojas. Várias lojas. Tinha franquias. Uma franquia de uma loja específica que eu não vou falar. Uhum. Tinha. E eu falei, nossa, eu tenho. E você fica com vergonha. Claro. Você não sabe o que falar. Você não sabe como sustentar Até porque com você a vai mentira. compartilhar uma mentira dessa? Não. Quer dizer, na hora você. Na hora você faz, tá. Tchau, gente, vou beber água. E você dá uma desbaratinada, mas você não sabe nem o que falar. Porque você não sabe qual que é a história que a pessoa tá contando pro mundo. Então é mentiroso compulsivo. Compulsivo. Porque é uma mentira do tipo assim, por exemplo, saiu o iPhone 17. Ah, mas quem comprou o primeiro do Brasil fui eu. Do Brasil. Do Brasil. Nossa. Você entende? É nesse nível. Nesse nível. E aí, gente? Falando sério agora, assim, a gente dá risada porque a gente, como eu falei, a gente se conhece há muito tempo, alguma dessas coisas eu já sabia e tal, e como já passou, a gente dá risada, mas não foi fácil, principalmente pra ela, né?
passar por tudo isso, né? Essa época que ela passou por essas situações com essa pessoa, a gente não tava. A gente tinha contato, mas não tinha dado uma afastada, assim, né? Mas depois eu fiquei sabendo de tudo, só não sabia dessa história das lojas. Franquias. Das lojas, várias lojas. Várias lojas, uma pena. Mas, cara, acho que deu pra vocês entenderem, né? Tipo, por mais que possa ter várias histórias aí, os padrões que eu li no começo, todos eles estão nessas histórias, Uhum. né? E tinha coisas assim também de quando vocês vão fazer viagens, alguma coisa tipo de dele se sentir grandão também, Tinha. assim? Teve uma situação em específico que nós fomos viajar. Nós estávamos fora do país, né? Eu tinha levado uma quantia de dinheiro inferior a ele, né? E teve um determinado momento nessa viagem que começou a chover, né? E nós fazíamos uns passeios onde era chuva de verão, né? Então é igual aqui, só que estava fora do país. Então, muita chuva. Um dia antes nós tínhamos feito compras, né? E eu joguei a minha capa de chuva sem querer no lixo. Tá bom, saímos todos, tal. E começou a chover. E a gente estava nesse ambiente. Aí eu falei, tô sem capa. Porque eu percebi que eu tinha ficado sem capa e que eu tinha jogado sem querer. No momento, a pessoa pegou e falou assim pra mim, se você não tivesse sido tão irresponsável, você estaria com a capa agora. Eu falei, tá, mas eu preciso de uma capa e eu só tenho dinheiro pra comprar o sorvete. Aí ele falou, eu não vou comprar. E assim, né? Irresponsável. O negócio era uma Era uma capa de chuva. Isso. Então, nisso, ele quis fazer o quê? Dar aquela lição de moral. Né? Não, porque se você tivesse sido responsável, se você não. Sabe, eu tô com a minha capa aqui. Você jogou fora porque você foi responsável. E aí, como punição, porque ele escolheu me punir. Ele escolheu. Ele falou, eu não vou comprar. E ele não comprou. Então, essa capa, ela veio por uma outra pessoa que estava junto e presenciou a situação. A capa custava $10. Essa pessoa estava com a quantia de mais de $5.000. Rico, né? Dinheiro da loja, né? Franquias. Franquias, né? Então, o que aconteceu? Ele escolheu me punir. Ele escolheu simplesmente pegar e falar assim, ó, foda-se, vai ficar na chuva mesmo. Entendeu? Se não fosse por essa outra pessoa, eu teria ficado na chuva. Isso. Teria. Certinho, né? Muito Nossa, bom. Que pessoa Ímpar. 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 Incrível. Nossa, cara. E dentro de casa, assim, também tinha esse tipo de coisas dele jogar questão financeira na sua cara. Sempre, sempre, porque a minha. Eu ouvi essa frase uma vez, eu nunca vou esquecer. A minha contribuição era irrisória. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, mas ele usou a frase irrisória? Ela falou, usou a frase irrisória. Irrisória. E não sabia escrever o básico. Mas o irrisório ele sabia. E aí, com isso, o que ele fazia? Ele fazia assim. Já que seu dinheiro não é suficiente, então você vai limpar a casa. E ele não fazia nada. Porra nenhuma. Nunca fez. Nunca fez. Então, do tipo assim, mostrando a hierarquia. Hierarquia, né? O poder. Porque ele é o poderoso e eu não era bosta nenhuma, eu tinha que limpar a casa. Porque você ganhava menos. Porque eu ganhava menos. E teve uma situação que entra de novo isso da punição e do controle psicológico, que foi um copo. É um copo que eu coloquei assim, bem na beirinha. Gente. Uma beirinha assim na pia. E aí ele passou e viu, ele falou assim, Érica, se você deixar aqui, vai cair. O copo tá aqui.
Ele falou assim, você tem que deixar o copo aqui. Não aqui. Você tem que deixar o copo aqui, senão vai quebrar. Não aqui. Repetindo assim. Repetiu até o copo quebrar. Eu sou uma pessoa muito estressada, Danilo. Eu sei. No terceiro, eu já tava irritada. Eu só tava pedindo assim, pelo amor de Deus, cala a boca, eu não aguento mais. Então, a saída dessa situação, ela não é uma saída planejada. Ela é uma saída que você não aguenta mais. Sim. Então, porque até nas nossas conversas eu te falei, moleca, muito me admira uma pessoa como você, com a personalidade toda que você tem, forte, né? E a gente até brinca, estressada, não sei o quê. Ter ficado tanto tempo nisso e permitido isso, né? E aí acho que entra o negócio, que também é um dos temas que a gente trouxe para abordar, que é a dependência emocional, né? Sim. O dependente emocional, ele é um prato cheio para o narcisista. Porque eu sempre tive o sonho de ter um relacionamento, de me casar. Não parece. Mas eu sempre tive um sonho de fazer um casamento na igreja, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Eu sempre tive esse sonho. Não sei porquê, não sei se é a Disney, sei lá. Eu sempre quis. Então, eu não queria terminar essa relação porque eu não queria ter o sentimento de fracasso. Com você mesmo. Comigo mesma, porque era meu sonho. Então, eu era dependente daquela situação para eu me sentir completa. Então, assim, eu tô realizando um sonho de ter uma relação, mas é só caralho. Mesmo não estando feliz, eu tô aqui Tô casada. aqui e tô casada. E tô nesse relacionamento, e tô nessa situação e eu não quero ter a frustração. Não quero. Então, a minha dependência emocional, ela me levou a permanecer, né? Porque você não quer desagradar, porque você não quer brigar. E você sabe que o cara vai brigar com você, porque ele era um satanás. E ele vai brigar. Calma. E ele vai brigar com você. E você acaba que você vai acatando, porque você não quer ser frustrada, porque você depende daquela relação em si. E era curioso, porque eu não dependia da pessoa. Era a relação, a sensação de ter uma relação. De ter alguém. De ter alguém. Você também pensava na questão do que as pessoas, a família, essas coisas iam achar? Não, isso não. Isso eu nunca pensei. Mas eu me cobrava. Eu falava assim, eu não quero ser solteirona. Eu não quero ser solteirona, eu não quero. Quero ter alguém, quero casar, quero continuar, quero viver felizes para sempre, enfim. E no final, foi essa bosta. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Mas não era uma dependência minha dele. Era da situação, da relação e de manter aquilo como meu ideal romântico totalmente deturpado na minha cabeça. Sim, mas eu acho que isso também, tipo, não dá. Por exemplo, quem tá escutando aqui a gente, quem tá assistindo a gente, fala: caramba, passou por tudo isso e tá fazendo o que lá? Mas eu acho que o tal do Love Boom no começo faz você ficar nisso, né? Porque você fala, não, é aquela pessoa, porque você já idealizou aquilo, né? Uhum. Aí você fala, não, é essa pessoa que eu conheci. Então, se tá acontecendo isso agora, porque todo casamento tem fase ruim. Isso, né? Todo relacionamento, nada é perfeito. Né? E aí você imagina que uma hora aquela pessoa boa do começo vai estar ali, né? E depois que eu saí da relação, eu comecei a pensar, a pesquisar e tal, e fui mais. Eu faço terapia há muitos anos, eu conversava muito com a minha terapeuta depois, né? Porque enquanto eu tava com ele, eu não fazia terapia nem nada. É um ciclo. É um ciclo de assim. Você tem a esperança que você vai ser bem tratado novamente. Você tem a esperança que você vai ser bem tratado novamente. Você tem o medo de errar. E você tem um vínculo. Então você fica girando nisso. Então você fica controlando tudo que você está fazendo porque você tem esperança de que a pessoa vai ser legal de novo, daquele início, daquele love bombing. E você tem medo de fazer qualquer coisinha e por isso que você fica quieto, porque você tem aquela merda daquele vínculo. É um vínculo horroroso? mas é um vínculo. E para quem é dependente emocional, um prato cheio, porque você precisa do vínculo. Você precisa agradar. Você precisa
disso. E aí entende? é nisso que a pessoa que é narcisista, ela começa a te manipular e jogar com Opa! você, né? Joga e joga No fácil. controle, no. Sim, e como eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito inteligente, e mas eu tinha essa ferida emocional. É que nem eu já falei pra você, né? Eu falei, Ok. ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas quando se trata do jogo da vida, É, o jogo da vida, o jogo do romance, aí até hoje, assim, mudou, né? Mudou. Agora mudei, mudou. amém. A gente vai chegar nessa parte, mas nessa hora aí ainda não tinha mudado. Não tinha mudado ainda, demorou um pouquinho para mudar. E aí, ele ele jogou com essa ferida emocional. Ela estava ali, ela estava gritando, e ele falou: Ah, pera aí que eu vou pegar aqui. Porque ele não é super inteligente, ele não é super maravilhoso, como ele diz, mas ele sabe manipular a situação a favor dele, porque o que interessa no planeta é É ele. ele. Ele não tem empatia, Que entendeu? é um padrão É também, um né? padrão também. Então, assim, por exemplo, você me conhece há muito tempo e você sabe que eu não posso ver um morador de rua. Eu não posso ver um morador de rua que eu já estou conversando, eu não posso ver um morador de rua que eu já estou dando cigarro, que eu já estou batendo papo, que eu já estou levando para comer. E para ele é assim. Entra no Uber, o Uber vira melhor amigo. O Exatamente. Uber já sabe, o Uber que tá assistindo aí, que vocês vão ver, ele já sabe. Eu falei, essa história aqui é. Já sei desde 2025, 24. É, e aí ele sempre falou assim: você vai ajudar essas pessoas para quê? A pessoa tá desse jeito aí, por quê? Porque quer. Ele falava isso. Falava, é uma benção, muito, muito bom, pessoa boa. Então é do tipo assim, você caiu, quebrou as duas pernas, você se fudeu, vou dar um exemplo bem drástico. Ah, também, um otário, né? Tava fazendo o que Tava lá? fazendo o que lá também, que quebrou essas duas pernas? O problema é dele, foda-se, deita e dorme. É, Entendeu? entendi. É, então, acho que. Acho não, com certeza, a dependência emocional te prendeu de um jeito assim que você ficou alguns anos preso nessa Sim, situação, né? foi. Mas acho que você até falou no começo, né? Que você sempre teve relacionamentos longos. Sim. E, e você acha que você desenvolveu a dependência emocional de outros relacionamentos também ou foi a partir desse? Eu acho que foi a partir desse, porque os outros dois relacionamentos que eu tive antes desse, eles foram relacionamentos saudáveis, bem saudáveis. Eu acredito que assim, a gente só era muito imaturo. Então, assim, teve uma traiçãozinha aqui, teve um negocinho aqui, mas eu não era tratada que nem merda. Entendeu? Sim. Então, isso aconteceu com ele. Porque antes eu tive uma vida normal. Um relacionamento normal, só que um relacionamento imaturo. E aí, quando você é imaturo e você quer meter um romance, você faz bobagem, porque você não tá preparado. Aí tem um carnaval da vida que você quer ir pro bloquinho, quer fazer não sei o quê, e você tem uma pessoa com você, e aí você faz umas besteiras. Mas isso foi com ele. Entendeu? Desenvolveu a dependência É, emocional depois desse. Junto nesse nesse relacionamento, né? relacionamento. E isso você acha que. Quer dizer, só trouxe malefícios, né? Só. Porque depois teve outros relacionamentos em Sim. que essa bendita dependência emocional, que eu também tenho, então eu tenho propriedade para falar, e eu sei da sua história, né? Isso te atrapalhou em outros relacionamentos depois disso. Atrapalhou. Atrapalhou completamente. Por quê? Porque eu estava no vício. Eu estava no vício da esperança, medo e você tá lá esperando aquele comportamento, aquele tratamento que a pessoa te deu no começo. Então você tinha medo, você baixava a cabeça para tudo, você aguentava tudo. E eu criava um vínculo que só tinha na minha cabeça. Entendeu? Eu sou aqui, eu vou dizer para vocês, assim, eu sou a maior fiel ficante do Brasil, tá? Somos. Maior fiel ficante do Brasil, porque assim, eu ficava com as pessoas 3 dias, eu falava assim, isso aqui é meu. Vem. Era isso que eu ia falar, assim, pra gente tentar raciocinar junto aqui, Aham. porque nós dois somos aqueles É, dependentes emocionais, né? é, Éramos, né? éramos. Porque agora ela tá me ensinando as coisas aí. É, Uma hora eu vou falar disso aqui. Você vai voltar para falar disso uma hora. tá.
eu queria entender, será que fica tão nítido na nossa face que a gente tá desesperado por um relacionamento? Tá nítido. Que a gente é otário. Porque assim. Ai, gente, minha vida é uma piada. Porque assim, vamos colocar um outro relacionamento. Falando de dependência emocional. Tira desse de Satanás. O Isso aí. dono da van. Isso, o dono da van. Tira ele. Por exemplo, eu me relacionei com outras pessoas, aí eu vou lá, saí com uma pessoa recentemente. Essa pessoa, na terceira vez que ela sai comigo, ela fala assim: Ô, Érica, você pode fazer um Pix pra mim de R$ 5? De quantos reais? 5. Você pode fazer o Pix pra mim de R$ 5? Qualquer pessoa com um pingo de vergonha na cara não pediria. Quantas vezes ficado? 3. Não pediria, mas se pediu é porque viu alguma coisa ali. Viu alguma coisa em mim que ia permitir que ele fizesse isso. Que ele fizesse arriscasse dessa forma. Porque se fosse uma outra pessoa que não apresentasse isso, a pessoa não ia ter cara de pau de falar assim: me faz um Pix de R$ 5. Acabei de te conhecer, vi você 3 vezes. É quase aquele pobre homens, né, do TikTok. Mas eu acho que fica algo muito nítido. Porque a gente, né, nessas épocas, assim, a gente acaba mostrando uma disponibilidade muito grande. Acho que era isso. Era isso, essa é a palavra. A gente fica muito disponível, né? Isso, nossa, 4 da manhã? Claro, posso te ver. Ah, foi 4 da manhã? Não foi 4 da manhã. Mas já tive vários 4 da manhã. Porque eu achei que era dessa. Não, mas é tipo 4 da manhã, claro. Tranquilo, só vou colocar um tênis. Entendeu? Então, eu acho que esse desespero, ele vem muito dessa disponibilidade. Mas eu não me culpo mais. Porque antes eu me achava muito otária. E falava assim, por que eu passo por isso? Eu sou uma pessoa tão legal. Eu acho que eu tô nesse... Como é que fala? O quê? Nessa fase. De me culpar. Não adianta você se culpar, porque você não tinha a informação que você tem hoje. E esse buraco de dependência emocional é um buraco que ele é muito grande. E você não sabe como preencher. Então, por isso que você quer a todo custo que aquilo funcione. Então, é assim, eu quero a todo custo que aquele relacionamento funcione. Então, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer o Pix de R$ 5, eu vou comprar o petit gâteau e eu vou meter marcha. E ele vai gostar de mim. E ele vai gostar de mim, porque eu sou foda, porque eu sou incrível. E nem precisa, né? Porque a gente já é foda por si só. Sim. Não precisa ficar querendo a validação, né? Não. Acho que isso também que é um ponto, né? Do dependente emocional. Como é que fala? O outro tem que validar a gente pra gente falar, não, então eu sou realmente isso. Eu sou realmente não basta isso. você saber o que você é. Isso. O outro tem que validar. Tem que saber. Porque assim, eu sempre soube que eu era uma pessoa muito inteligente. Mas, depois desse Satanás, eu comecei a duvidar. Então você começa a duvidar de você em tudo. Então eu comecei a duvidar da minha aparência, nunca me achei feia. Duvidar da minha aparência, duvidar da minha inteligência, duvidar de tudo. Então eu precisava do outro falando pra mim: não, Érica, você é uma pessoa muito inteligente. Não, Érica, você é uma pessoa muito bonita. Não, Érica, você é tudo isso. Porque eu já não me achava mais. Se eu não tivesse aquela pessoa, eu teria tido uma vida maravilhosa, mais muito tranquila, boa. né? Mais tranquila. Mas aí agora voltando um pouco da saída do relacionamento com esse narcisista, né? Esse narcisista, para não... Aí você começou com terapia, certo? Você buscou ajuda profissional. Busquei ajuda profissional. Que é importante, viu, gente? Tem que fazer. Não adianta... a gente, por exemplo, igual a gente tá aqui agora, a gente tá falando, contando essas histórias, rindo, mas muitas das vezes eu tenho certeza que a gente riu aqui conversando, mas quando a pessoa fica em casa pensando sozinha, que é o pior momento, que o bicho pega. Então, por isso que é importante buscar ajuda profissional, né? Sim, eu faço terapia desde 2020. Faço terapia com a Fátima, incrível, grande Fátima, não quero perder. Fátima, não te conheço, mas já te amo. Eu sei muitas histórias suas. Eu tô sem terapeuta, eu acho que eu vou fazer com você. Fátima é incrível, um ser humano incrível. Então, eu faço terapia desde 2020.
Mas o meu processo de recuperação, assim, e de cura, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada, foi um processo que foi longo, que veio através de muita terapia, muitos diagnósticos errados, muita medicação. Ah, porque você é borderline, porque você é bipolar. E no final eu só estava rodeada de gente filha da puta. Mas aí foi terapia, neurociência, muita neurociência na mente. Depois eu venho aqui explicar a parte da neurociência. E recentemente eu comecei a consagrar a ayahuasca. Só antes de você entrar no negócio do ayahuasca, no primeiro episódio, que contei minha história, eu falei da minha experiência com medicamentos, que pra mim eu só sentia efeito colateral, Certo, né? E não sentia a melhora, mesmo fazendo junto com a terapia, que é o indicado, né? certo. Você experimentou vários medicamentos, né? Ah, sommelier de psicotrópico. Você sentia melhora junto com a terapia, assim, com a medicação ou não? Não, porque eu tomava medicamento errado. Então, assim, você vai lá e você dá um medicamento para bipolar. Você não é bipolar, vai fazer o quê? Vai te dar efeito colateral. Então, eu tinha o quê? Zumbido no ouvido, a cabeça parecia que explodia, muita náusea. Eu tinha todos os efeitos colaterais, mas eu não tinha melhora. Por quê? Porque eu não sou bipolar. Então, o que adianta eu tomar um medicamento para bipolaridade se eu não sou bipolar? Sim. Então, eu só gastava dinheiro, enchia o meu organismo de medicamento e não funcionava nada. Porque assim, e eu era uma pessoa que estava tão tensa, tão mal, que eu desenvolvi uma insônia. E essa insônia, a única coisa que funcionou foi a medicação para eu dormir, porque eu não conseguia dormir. Então, esse medicamento não era nem para tratar a causa dos diagnósticos, Não. que era para dormir. Para dormir. Certo. Só E eu falei também do primeiro episódio que eu tenho o selo premium. Temos aqui. Aqui tem o primeiro selo premium, porque foi ela que foi a primeira. Não ficamos na mesma época, mas ficamos no mesmo local. Eu falei que pra mim foi muito ruim. Como foi pra você? Foi assim, ó. Eu falo. Eu costumo falar. Gente, eu falo essas coisas, eu falo de uma maneira que é piada. Eu sempre faço piada com tudo porque eu desenvolvi essa personalidade. Então eu falo assim: ó, você começou com frescurinha, vai dar uma passadinha no hospital psiquiátrico. 3 dias você vai ficar bom rapidinho. A minha experiência, Danilo que o diga, a minha experiência, ela foi uma experiência que transformou minha vida em um certo ponto, porque eu olhava para aquelas pessoas e eu falava, eu não quero ficar assim. Eu não sou doida desse jeito. Era bem assim. É assustador. É assustador. Eu passei 3 dias dopada com uma medicação e essa medicação, ela demorou bastante para sair do meu organismo, tanto que quando eu cheguei em casa, minha mãe olhava para mim e ela perguntava se eu ia voltar ao normal. Então, eu acho, é isso que a gente já conversou sobre isso também na questão de medicação, né? Porque acho que é por isso que comigo não dá, porque eu sou muito resistente à medicação, porque a medicação que você tomava lá pra dormir, eu tomei também, eu dormia porque eu tava com sono, não era por causa do efeito do medicamento. E estranho isso, né? Eu fiquei Não, é muito estranho. Talvez seja coisa do seu organismo mesmo. Mas eu fiquei dopada os 3 dias. Lá no seu quarto tinha gente amarrada? Tinha gente amarrada. Tinha uma mulher que ela deu um soco na cara da enfermeira. A enfermeira catou, ele amarrou ela na maca e eu falei, Jesus, amanhã, quando o médico perguntar, eu vou falar que eu tô boa. Vou falar que eu tô boa porque eu quero ir embora daqui. É que nem eu. Ah, esse eu te contei, né? Eu não contei no meu episódio. Porque foi... Não tinha ninguém pra me perguntar, né, gente? Então eu não lembrava tudo. E ia conversando. Mas você lembra que eu te contei que assim que eu cheguei, né? Porque foi a moleca que me levou lá junto com a irmã dela, Mica, tia Micas, um beijo. Quando eu cheguei lá, porque eu tive que ir para um hospital primeiro para esperar a vaga para ir para lá, esse hospital, o psiquiátrico mesmo. E eu cheguei, já tava meio tarde, era quase meia-noite. Eu falei, a galera vai estar dormindo, né? Vou chegar lá. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus. Parecia filme de suspense, de terror, sei lá. E aí, vem aqui, leva numa sala, te dá uma roupa, um moletom velho cinza lá, que você, meu Deus, agora o que vai acontecer comigo? Vão tirar meus órgãos. Nossa. Porque, eu não sei se é porque é público, né? Porque acho que a do Whindersson Nunes não era assim. A dele era de Jared.
E aí, quando eu cheguei, no quarto tava todo mundo dormindo, né? Porque era separado, né? Quarto de homem e de mulher. E aí, o menino que tava na cama do meu lado, assim que eu cheguei, ele levantou assim. Você tá aqui por causa de mulher, né? Eu falei. "Ah, mulher é foda. É, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá na enfermaria, eu falei, moço, preciso de um remédio pra dormir. É, Então é punk. o negócio é tenso, né? É tenso e era assim, foi uma coisa muito doida. Tinha essa mulher que ela ficou amarrada porque ela bateu na enfermeira. E antes disso, eu não Você sei, pintou pano de prato? não pintei. Me forçaram a Te pintar pano de forçar. Não, prato. não pintei porque estava bem na época da pandemia, eu não podia nem fumar. Então, a hora que eu cheguei lá, eu cheguei em Mas não surto. pode fumar lá dentro. Podia sim, porque a moça falou que ela estava lá, já era 15ª internação dela e ela podia fumar. Só não fumou porque era na Me pandemia, enganaram, olha. entendeu? Então, Fiquei lá 3 dias sem fumar. ela falou que podia. Ela falou que já tinha fumado várias vezes. Eu já tava, ó, já era velha de casa. E aí, eu cheguei lá em surto e não podia fumar. Falei, já que eu vou ter que ficar aqui nessa merda, eu tava completamente transtornada. Já que eu vou ter que ficar aqui nessa merda, eu vou ficar também não sei o quê. E eu fui tomar banho. Conforme eu fui tomar banho, você não pode fechar a porta. Não tem porta. Lá tinha No uma meu não portinha e aí tinha a portinha, o vaso, mas você não pode Acho trancar. que é por causa que é mulher, porque no dos homens não Então, tinha nada. aí eu tô lá tomando banho, vem uma mulher, que ficou amarrada depois, começou a conversar. Eu falei assim, cara, já tô aqui, meu. Então vamos Conversar o conversar. quê? Sei lá, completamente desconexa, porque eu já não tava boa das ideias, ela ficou lá em pé conversando comigo, eu tomando banho, e ficamos por isso mesmo. Então, assim, foi uma experiência única, que nunca mais eu volto. Não voltaremos. Nunca mais, porque isso aí foi de fuder. Sim, eu igual você, eu também tive que mentir. É. Quando o psiquiatra passou, você tá bem, tô ótimo. Ótimo. Ah, graças a nunca Deus. mais pensei nessa pessoa. Ih, Ih, vai pra lá. curei. Curei, saí de lá, tô curado. Foi assim, né? Então, eu só queria relembrar esse momento que é engraçado agora contando, mas na hora, gente, o negócio não é legal. Não é legal Não é. mesmo. Então, o que vocês puderem, mesmo que vocês não passem por essas coisas que a Erika passou com pessoa narcisista, com pessoa tóxica, abusiva, se vocês, qualquer sinal que vocês sentirem que sua cabeça está te sabotando e você não está bem, procura ajuda, né? Procura ajuda profissional, vai fazer uma terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Pelo contrário, os loucos que não faz. E é isso. Né? E aí você ia entrar no seu assunto que foi onde que virou a chave, né? Foi. E aí, eu passei por vários relacionamentos esquisitos por aí. E depois disso, aí foi terapia, neurociência e ayahuasca. A Ayahuasca, neurociência foi através de leitura. leitura. Leitura, muita coisa, muito Tem algum estudo. livro para indicar aí pra alguém? Ai, gente, tem bastante coisa do Joe Dispenza, né? Que é um poder do subconsciente. Gente, parece livro de autoajuda, mas não é. É neurociência pura. O nosso cérebro tem uma capacidade maravilhosa de ser plástico. Então, essa plasticidade faz com que a gente alimente com outros pensamentos. Então, se você passou a sua vida inteira pensando bosta de você, vamos colocar de forma consciente pensamentos positivos a seu respeito. Não gratiluz, gratidão no universo, vou abraçar a árvore. Não, que eu não sou assim. Não. Mas você falar sobre você mesmo, se ver de outra forma. Então, Joe Dispenza é muito bom, Neville Goddard e outros aí de autores da Qualquer um neurociência. deles ou tem um nome do livro específico? Não, qualquer um, eles vão falar sobre isso. E aí, a ayahuasca, né, gente? A ayahuasca é uma coisa que, antes que todo mundo fale, as pessoas têm uma visão muito, muito deturpada, porque você vai lá vai para ficar muito louco, vai pela brisa. Gente, a ayahuasca é tudo menos brisa. Porque se você sai da sua casa escolhendo tomar um chá onde você vai ver a sua pior versão, porque você tem que se curar, é porque você é muito trouxa. Que brisa é essa que você quer ter? Uhum.
Porque a ayahuasca ela é completamente medicinal. Mas eu acho que as pessoas têm essa visão porque, vamos dizer assim, não sei se a mídia, ou se a internet, ou quem lá, sei lá, que inventou isso, porque existe isso. Porque antes de você começar a fazer essa consagração, né? É assim que fala, né? Uhum. Eu também achava, tanto que eu já tive curiosidade por alguma época da minha vida, até antes mesmo de você começar, só que eu tinha medo, porque eu achava assim, todo mundo fala, é uma brisa, e teve gente que não voltou, É. isso e aquilo, quem foi que não voltou, que você falou? O neto de Chico Anísio. É. O neto de Chico não, porque eu não vou tomar esse negócio, não. O neto de Chico Anísio ficou doido e morreu, tal. Gente, só a ayahuasca, ela só acentua o que você já tem. Então, você vai num lugar sério, você tem que fazer uma anamnese. Se você for lá, O que é anamnese? anamnese, sabe quando você vai no posto de saúde? Você vai lá no pronto atendimento, você vai, passa com a enfermeira vai lá, Triagem, é triagem, vai, vou aferir a pressão. A anamnese é isso. Só que para ayahuasca você tem que falar com uma psicóloga. Então ela vai fazer perguntas onde vão detectar, assim, vai apresentar se você tem quadro de psicose, esquizofrenia, se você já teve internação psiquiátrica. Eu já tive, mas eu fui liberada para tomar o chá, viu, gente? Meu selo é premium, mas foi só um caso isolado. E aí, porque você não pode tomar. Você não pode tomar ayahuasca se você já tiver essa predisposição. E você não pode tomar ayahuasca se você faz uso de drogas. E você não pode tomar se você toma medicamento controlado. Porque vai fazer uma alteração no seu cérebro, vai fazer uma interação no seu cérebro que pode acentuar esse caso. Então, não é que você entrou normal e saiu doido. maluco. Não, você já tinha uma predisposição. Já tinha alguma coisa em você aí, ou que você sabia ou não. As pessoas vão lá e mentem porque são irresponsáveis e vão, às vezes, pensando nessa brisa, pensando nesse negócio aí e tal. Mas não é bagunça, não é abraçar a árvore e não é ser gratiluz. É um processo de cura muito profundo. Você tem que estar preparado. Ela sozinha não faz milagre, não é mágica. Até porque você continua com a terapia mesmo. Continuo com a terapia, continuo fazendo tudo. Tomei o meu chazinho, mudou bastante coisa na minha vida, porque foi a minha expansão de consciência, mas não é milagre. Então, e é uma coisa que eu falo: a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Não é todo mundo que vai se meter lá e tomar e que vai ter a mesma coisa. Às vezes você vai lá, você toma e não tem essa percepção que eu tive. Então, é um processo muito individual, não é droga. Ninguém tá indo lá para ficar bem doido e é um processo de autoconhecimento que salvou muito dessa minha vida, porque virou uma chave violenta assim na minha cabeça. Mas a outra hora eu falo mais. Tem uma relação espiritual também, não? Não, Não? não. Espírito não é nada de cunho religioso. Pode ser tratado como espiritualidade através dos povos originários, da ancestralidade, mas não necessariamente você está lá por uma espiritualidade específica. Então, assim, tem pessoa que pode ser evangélico, evangélico é difícil porque acho que é seita, mas uma pessoa que pode ser kardecista, umbandista, católico, é de acordo com a sua fé e com a sua espiritualidade, não é uma espiritualidade. Não é uma adoração a ninguém. Nada, você não adora nada. Não. É Entendi. você e você. Entendeu? Entendi. Bom, acho que conseguimos aí colocar uns pontos aí de narcisismo, acho que ficou claro, né, gente? Através das experiências dela, do que ela viveu, do que é viver com uma pessoa narcisista e quando é realmente, de fato, um narcisista, quando não é só uma pessoa que tem traços ou um ponto isolado ali que te tratou mal, te brigou com você na frente da família, isso não acho que não faz da pessoa um narcisista. O narcisista, ele tem outros comportamentos e esses comportamentos são padrões e repetitivos, né? Acho que para definir, acho que é isso, né? Isso, são padrões repetitivos.
E não é só com uma pessoa, é com todos, né? Uhum. Provavelmente esse ser de luz, esse ser de luz teve outros relacionamentos e essa pessoa sofreu tudo que ela sofreu. Com certeza. Com certeza. Não chegou até nós, mas a gente tem certeza disso. É, e também acho que da dependência emocional ficou bem Muito claro também, né, para vocês. Se algum de vocês se identificaram com esses comportamentos de dependência emocional, ou se vocês se identificaram não só com um, mas com vários comportamentos de você que tem algum relacionamento, que é casado, que namora, não sai aí diagnosticando, não. Vai procurar um terapeuta, vai conversar com ele e talvez até fazer uma terapia de casal para o terapeuta diagnosticar essa pessoa, porque o terapeuta, sem conversar com a pessoa, ele não pode também falar, a pessoa é narcisista. Sim, não. Né? Não é bem assim que funciona. Vai atrás, gente, vai atrás e se cuidem. E é isso. Agora eu tenho no Instagram, o pessoal fez umas perguntas. Só que eu não trouxe aqui, mas eu vou lembrar. Eu te falei aquela hora, você lembra? A pessoa perguntou como diferenciar o narcisista da falha de caráter. Ah, tá. Verdade. Para diferenciar é exatamente sobre isso, de ser um padrão. Uma falha de caráter é um comportamento isolado. E essa pessoa, nessa falha de caráter, se você chegar e falar assim, ó, cara, não foi legal e tal, não sei o quê, ela pode se arrepender. E é passível de mudança. Porque é um comportamento de uma mentira, uma traição, alguma coisa, mas não é algo que define essa pessoa. É um comportamento isolado, não é um padrão. Né? Então você pode falar assim, mas tem gente que trai 350 mil vezes. Não é uma repetição de padrão? Aí entra outro ponto. A traição, a mentira, esses comportamentos de falha de caráter, elas deixam as outras pessoas tristes, arrasadas e tudo mais. Não deixa a pessoa duvidando de si. A diferença do narcisismo para uma falha de caráter é que o narcisista, ele faz você duvidar de você. O estrago, ele é muito mais profundo, porque você não sabe mais quem você é. Então, ele não reconhece que errou, ele não reconhece que e ainda ele diminui o seu sofrimento. Você está fazendo drama, nem é tudo isso, e nunca ele vai se arrepender. Nunca, porque ele não está errado. Não está errado. Então, a falha de caráter, ela é pontual e o narcisismo, ele é um padrão recorrente em todas as relações. Isso aí. Vamos ver. Eu tinha outra pergunta que eu acho que era assim, você, na questão da dependência emocional, né? Você só se sentia feliz quando você via a outra pessoa bem? Na época, sim, porque era. E também porque eu queria me ver numa posição confortável. Então, eu não vou brigar, eu não vou fazer nada para desagradar, porque ele estando bem não ia vir nada para mim. Então, era uma questão mais de medo mesmo. Mas nas outras relações, era assim. Então, eu sempre sou uma pessoa que dá muito presente, eu sou uma pessoa que dava muito presente, uma pessoa que fazia muitas coisas para agradar mesmo. Então é do tipo, você quer comer um petit gâteau 11 horas da noite numa segunda-feira, eu mando para você, porque você vai ficar bem, tá tudo certo. Foda-se que eu não tenho dinheiro, mas você vai ter. Entendeu? Sim. 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 E acho que a outra pergunta era quanto tempo você demorou para sair do relacionamento narcisista? Eu não posso dizer que... Porque a minha saída, ela não foi uma saída planejada. Ela foi um impulso. Foi um impulso do meu cérebro que ele falou assim, querida, você precisa sobreviver. Tchau, né? Tchau. Sai daí, mete marcha, porque não vai dar mais. Então não foi algo que eu planejei. Então isso foi no final do relacionamento. Então eu passei o relacionamento todo, que foram anos,
7 anos nessa situação. Então, tá aí a resposta. 7 anos. 7 anos, porque eu não planejei sair. Não foi assim, ai meu Deus, eu vou sair depois que eu fizer isso. Não. Foi Agora que eu sei que agora que eu sei que ele é, nananã, não. Eu meti marcha, falei tchau e bênção. Porque eu não tinha nem capacidade para raciocinar essa saída. Então eu só fui no impulso. Entendi. Entendeu? É, molequinha. Viveu, hein? Vivendo e vivendo, hein, gente? Tô vivendo e vivendo. Isso são só 7 anos, né? Que foi o que durou. 7, é. Tem mais uns anos aí. Tem mais E alguns aí. desses anos depois tem umas repicadas aí que, olha, eu não sei qual que foi pior. Mas, acho que tá bom a gente encerrar por aqui, né? Tá bom. Muito obrigado por você ter vindo. Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo pra ela todos os dias. Eu não vivo sem você. Jura, jura. Se você não me falasse, eu não ia saber. E ela adora isso aqui, gente. Ó, ela tá fazendo assim, ó, pra soltar a mão. Porque ama um contato físico. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu fiz muita piada, eu falei muito desse jeito, mas é porque eu sou assim. Sim. E porque eu já superei, eu já passei por tudo isso, doeu muito, eu me lasquei muito durante esse tempo todo. Tiveram muitos dias e muitos anos onde eu não estava sorrindo dessa forma. Então, eu só tô rindo aqui por isso. Não estou diminuindo e nem romantizando uma situação. Foi do caralho, mas eu superei. Então, assim, não levem a mal, assim. É que eu não queria colocar de uma forma muito triste. Eu não queria cantar rap aqui, não. Sim, é porque até eu, por exemplo, acho que de quem assistiu, quem não assistiu ainda vai assistir lá o primeiro episódio, tá? Que é eu contando minha história. Com depressão, ansiedade, imaturidade emocional e responsabilidade afetiva. E quem assistiu e tá assistindo esse episódio agora, vai perceber uma diferença até em mim, porque quando a gente conversa mais assim, rindo da situação, né? E acho que com a gente pior ainda, né? Porque a gente faz piada de tudo, mas acho que vocês aí também, quando vocês vão contar uma história que foi ruim, que foi triste pra vocês, depois que passou um certo tempo, depois que você já superou, você já não conta mais com aquela tristeza toda, com aquele sofrimento Tristezinha todo. que ninguém aguenta. Sabe? E aí, é isso que você quis dizer, Isso né? que eu quis dizer. É isso que eu quero dizer também. Tipo, vocês vão perceber até a diferença em mim, do primeiro para esse segundo episódio, porque eu dei risada, eu ri de uma situação, eu ri da minha própria situação também, em alguns momentos. E é isso. É isso. Então, queria muito agradecer vocês. Agradecer aqui também que o primeiro episódio eu recebi muita mensagem no meu WhatsApp, recebi mensagens no Instagram, recebi mensagens no YouTube, no Spotify, recebi muitos elogios, recebi muito feedback, recebi muito carinho de vocês. Tô vendo lá porque eu sou ansioso, né, gente? Então eu fico olhando lá cada visualização que vai aumentando no YouTube, e eu vou contando para ela que, ó, aumentou uma, aumentou outra, né? E então, assim, eu fico muito obrigado por todos vocês que estão assistindo, que estão curtindo, mas continuem. Então, porque a nossa meta é igual a Dilma falava, né? Atingiu a meta, dobra a meta. Então, segue lá no Instagram, @Cidcast com 2 T's. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Escuta lá, assiste também, porque dá para assistir pelo Spotify também. Compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas, com todo mundo. E em breve aí eu vou lá nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok também. Tô no TikTok também, que é Cidcast com 2 T's também. Segue lá. E é isso. O segundo episódio acaba aqui. Muito obrigado, moleca. E é isso, gente. Até a próxima. Ainda não sabemos quando teremos o terceiro episódio, quem será o próximo convidado, mas por isso que é importante vocês ficarem aí ligados nas redes sociais, que é lá que eu vou colocar e contar tudo. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo, tchau.